Existe um fundo imobiliário que nos últimos meses ficou extremamente barato por conta de uma análise errada, especulativa de vários investidores e por isso tem um grande potencial de valorização. Está pagando dividendos de mais de 10% ao ano e tem um grande potencial de valorização nas cotas. Então você pode ter um grande ganho de capital e também um grande ganho de renda no meio do caminho. Se você quer saber qual é esse fundo imobiliário, que inclusive eu tenho nos meus investimentos pessoais, fique nesse vídeo porque eu vou mostrar todos os detalhes sobre ele. Só antes de eu apresentar, eu só quero esclarecer algo muito importante. Isso aqui não é uma recomendação de investimento para você. Eu invisto nesse fundo imobiliário, não é de hoje, já tem um tempo, venho tendo um excelente ganho de renda, tá? Eu venho recebendo dividendos recorrentes, periódicos. Estou muito feliz com isso e agora se abre uma oportunidade de entrar mais pesado. Eu comprei mais cotas desse fundo imobiliário, mas essa não é uma recomendação para você. É uma opinião pessoal, uma análise pessoal minha, para te ajudar, inclusive, você ter uma análise melhor sobre todo o mercado de fundos imobiliários. E para te mostrar, quem sabe, uma oportunidade, mas a decisão final dos seus investimentos é sua. Se você gosta desse estilo de vídeo, já toca aqui embaixo em gostei, porque assim a gente consegue fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. E vamos lá, sem mais delongas, deixa eu te mostrar aqui, ó, qual é esse fundo imobiliário de cara. É o BTAL11. Inclusive, manda aqui embaixo para mim nos comentários se você já investe no BTAL11, sim ou não, que eu quero saber. Mas deixa eu explicar para você por quê, o que aconteceu com esse fundo imobiliário que tornou ele tão barato e por que ele tem um potencial de rentabilidade tão óbvio. Olha que gordos dividendos que a gente vê por aqui. Mas vamos lá, quando a gente olha a dinâmica, né? Olha a dinâmica do IFIX, que é o índice que calcula a média de rentabilidade dos fundos imobiliários, a gente vê uma valorização nesse ano de 15%. E quando a gente olha para o BTAL11, a gente vê uma desvalorização aqui na faixa dos 10%. Isso aqui, né, já está contabilizando os dividendos. Se a gente for ver, ele saiu de um preço, vamos dar uma olhada no início do ano, de mais ou menos R$ 95,00. Caiu aqui, a cota veio para R$ 72,00 e hoje já está valorizando forte. Talvez o mercado esteja percebendo essa oportunidade de investimento no BTAL, né? Então, sem olhar para os dividendos, a cota acabou caindo bem mais, né? Se a gente pega aqui desse topinho até onde a gente está hoje, a gente vê queda de 19%, mais ou menos o que a gente consegue perceber por aqui. E se a gente juntar com os dividendos recebidos, né, mais ou menos nos 10%, a gente chega nessa queda de 10% no ano, mas a gente vê um gap, uma diferença de rentabilidade para a média dos fundos imobiliários de 25%, né? E quando a gente entende o que está acontecendo com esse fundo imobiliário, a gente vê que é, na minha visão, tá, uma oportunidade de compra ao invés de um grande risco, um negócio que vai explodir e assim por diante. Fato é que a gente viu o BTAL seguir mais ou menos o IFIX, claro, com uma volatilidade um pouco diferente, mas seguiu mais ou menos junto na mesma direção até junho e julho, né? A partir de junho e julho, o mercado de fundos imobiliários ele se manteve, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, agora vem valorizando mais em dezembro, mas o BTL começou a cair e caiu, até agora, os últimos dias, onde a gente vê uma pequena valorização desde lá, mas tem muito mais potencial. E é importante a gente entender, né, buscar entender o porquê que as coisas acontecem. Muitas vezes a gente busca o quê, eu quero o código, eu quero o botão, onde é que eu aperto, mas o mais interessante é o porquê. E a gente, primeira coisa, né, eu peguei um relatório aqui da nossa bolsa de valores e a gente percebe que, olha só, fundos imobiliários, total de investidores cresce 24% no último ano, 2023. E aqui um detalhe, o investimento em fundos imobiliários é dominado pelas pessoas físicas na bolsa. Esses investidores detêm 75% do saldo no produto. Então, o mercado de fundos imobiliários, ele é um mercado muito ineficiente, no sentido de ser um mercado que é dominado por pessoa física, geralmente por pessoas que estão saindo da renda fixa, começando a se expor a um mercado onde vão ter uma rentabilidade um pouco mais previsível do que nas ações. Então são pessoas que não sabem muito, em geral, a maioria das pessoas, tá? Buscam só altos dividendos, pegam ranking de dividendos, selecionam os fundos imobiliários a partir disso e não olham com muita profundidade as coisas. E o que aconteceu com o BTAL a partir de junho e julho? Olha só. O rendimento dele, que vinha numa toada de mais ou menos 80 centavos, 83 centavos, a partir de junho começou a cair, né? E veio caindo e está caindo até hoje. E o que o mercado fez? O que os investidores fizeram? Poxa, dividendo está caindo, vou sair, vou vender. E venderam tanto que a gente chega numa queda expressiva, se for considerar a queda aqui desde... que dia foi? 19 de julho, a gente vê uma queda de 17%, que chegou a ser superior a 20% aqui,
até o início do mês de dezembro, né? E a gente busca entender, poxa, por que um fundo imobiliário desvalorizou em 20%? Quando eu estou falando que um fundo imobiliário desvalorizou em 20%, será que aquele patrimônio imobiliário que está ali, será que ele desvalorizou 20%? Né? Surge essa primeira pergunta. É muito provável que não, até porque estamos no momento de queda na taxa de juros. E quando a gente tem uma queda na taxa de juros, em geral, o mercado imobiliário fica mais aquecido e os imóveis valorizam. Tá? E aí quando a gente vai buscar entender o que é que está acontecendo com o BTAL, para que ele tenha chegado a esse patamar aqui, ó, de um PVP de 0,74. O que significa isso? Que o preço pelo qual o fundo imobiliário está sendo vendido na bolsa está com 26% de desconto em relação a quanto vale o patrimônio, pelo último cálculo, pela última auditoria. Então, a última auditoria que verificou lá quanto que valem os imóveis desse fundo imobiliário, verificou que aqueles imóveis, na verdade, aquelas terras, né, junto com aquela infraestrutura do agronegócio, que eu já vou mostrar para você, vale 627 milhões, mas o mercado está pagando 459. Então, tem uma clara oportunidade aqui, um claro desconto para se investir. É um fundo que tem uma liquidez média diária de 1 milhão por dia, então gira bastante dinheiro, 45 mil cotistas, tem um dividendo que está caindo, você já vai entender o que aconteceu, o porquê e tudo mais, né? E é um fundo focado em logística para o agronegócio. Se a gente vier aqui, a gente vai ver, tem diversos imóveis, tá? Todos com contratos de longo prazo, corrigidos pela inflação. Tem aqui mais ou menos 27%, é a desvantagem desse fundo na minha avaliação, 27% do patrimônio do fundo está em CRI. Se você for olhar, na verdade, o mercado está desconsiderando 27% do fundo, mas não tem nada a ver com o problema do CRI, é uma questão de dividendo mesmo. Tá? E aqui, abrindo os relatórios, eu vou te mostrar toda a situação mais aprofundada do BTAL11. Então aqui peguei o último relatório que a gente tem divulgado, que é de novembro, relativo a outubro. Tá? O de dezembro deve sair nos próximos dias. E o que a gente vê, né, nesse mercado de logística do agronegócio? Ele é basicamente o fundo imobiliário. Deixa eu pegar umas fotos aqui que vai esclarecer melhor para você. Vamos pegar a foto dos imóveis. Ó, ele basicamente oferece infraestrutura para o agronegócio. Então, ele tem silos, ele tem armazém portuário, ele tem toda essa infraestrutura. Porque talvez você saiba, talvez não, mas 1 a cada 3 agropecuaristas tem essa infraestrutura para o agronegócio. Tem silo, tem armazém graneleiro, tem terminal portuário, tem toda essa infraestrutura necessária para estoque, armazenagem e comercialização dos grãos, né? Então, é um fundo imobiliário que tem 11 ativos, tá? 100% dos contratos atípicos, isso significa que existem punições severas para quem queira rescindir o contrato antes da data de vencimento dele, né? Do prazo acordado. Tem um prazo médio dos contratos de mais de 8 anos, então você acaba tendo uma previsibilidade muito grande aqui. Um dividend yield anualizado de 10%, certo? E a gente já viu ali que o PVP, o preço em relação ao valor do patrimônio, está muito baixo. Ó. O valor patrimonial por cota é R$ 104, mas ele está sendo negociado por menos de R$ 80. Tá? E aí, se a gente for observar, olha que a evolução, na verdade, uma involução dos rendimentos, certo? Então, a gente vê aqui uma involução desses rendimentos, mas existe uma razão, existe um porquê eu já vou mostrar para você. Aqui a gente vê a defasagem em relação ao CDI, ao IFIX, que na minha visão é oportunidade, certo? E o mais importante é a gente analisar isto daqui. Ó, histórico do resultado desse fundo imobiliário. Isso aqui é o mais relevante na minha avaliação. O que a gente vê acontecendo hoje, tá? Que a gente não via acontecendo lá no relatório, peguei aqui de mais ou menos 6 meses atrás, de abril de 2023. Vamos abrir também o histórico de resultado. Ó, na época que estava redondinho, nesse patamar de 80 centavos aproximadamente. Qual é a grande diferença? Vamos ver se vocês captam. Qual é a grande diferença do histórico de resultado do passado de 6 meses atrás para esse? Vocês conseguem observar? É difícil no primeiro olhar assim. Mas ó, a grande diferença está aqui, ó, nesta linha. O que a gente vê basicamente nessa tela? Você está vendo a descrição das receitas e das despesas desse fundo imobiliário. E o que acontece? No passado, a gente via que tinha uma receita imobiliária, né, um pagamento do arrendamento desses imóveis aqui, basicamente num patamar de 3,3, 3,4, que inclusive cresceu agora e vem redondinho. Então, aquele patrimônio imobiliário, onde está mais de 70% do patrimônio do fundo,
tá tudo certo, tá tendo os pagamentos em dia, tudo certinho. A gente vê que a receita com o CRI que ele tem, que é mais ou menos 27% do patrimônio do fundo, tá alocado em CRI, tá vindo o pagamento certinho, 700 no mês, 900 no outro, 700 no mês, 900 no outro. Antes, 6 meses atrás, era até menor o pagamento, né? Então, cresceu esse volume de juros pagos. Renda fixa vinha vindo num certo volume, agora vem nesse certo volume, oscila um pouco, às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende se tem mais caixa, menos caixa, mas a grande diferença está nessa linha aqui, ó. Ganhos de capital com CRI. O que são esses ganhos de capital com CRI? Quando você investe num título público, um investimento de renda fixa, um título público, uma debênture, em CRI, CRA, qualquer desses tipos de investimento, um CRI nada mais é do que um empréstimo para uma empresa por meio de uma securitização. Tá? É um processo um pouco mais arriscado do que simplesmente emprestar, por exemplo, para o governo federal por meio de um título público. Mas isso se faz muito com bastante análise de crédito. E o que acontecia bastante no passado? Como a gente tinha uma taxa de juros muito alta, né? No fim do ano passado, início desse ano, e com essa perspectiva de queda na taxa Selic que foi começando a se materializar, com essa efetiva queda na taxa Selic que já está acontecendo, o fundo estava aproveitando para vender um pouco dos CRIs que ele tinha, um pouco dessas cotas aqui, e ele estava embolsando um ganho de capital não recorrente. Então, aqui ele pegava 2,2, depois teve outro mês que não vendeu, depois 1,1, e ele foi, e aí o que aconteceu? O mercado melhorou um pouco, depois o mercado piorou. O mercado começou a precificar que as taxas de juros iam ficar um pouco mais altas, e agora a gente retornou para um momento um pouco mais de euforia, tá? E aí o que o BTAL fez? Ele passou a vender nesses momentos em que, eu não sei se você vai lembrar, mas aqui julho, agosto, setembro, eram momentos, outubro, em que a taxa de juros americana de longo prazo subiu pra caramba, os ativos de risco de forma geral desvalorizaram, as taxas de juros dos títulos todas subiram, então não se tinha mais muito ganho extra para quem vendia CRI antes da data do vencimento. Então ele simplesmente estancou aqui, ó, uma remuneração que ele tinha de forma não recorrente. Só que isso sempre foi claro, explícito, que era algo não recorrente. Inclusive estava apresentado todo o ganho de capital com CRI, nada mais é do que a venda de uma parte dos CRIs com o lucro dessas cotas. Então você compra por um valor, vende por um valor superior, tem um ganho não recorrente, né? O que acontece? Ele parou de fazer essas vendas. E com isso, o que aconteceu? O rendimento... Perdão, antes disso, o resultado do fundo passou a cair, né? Então, o resultado do fundo, olha só, foi 75 centavos em julho de 2023, 78 em agosto, depois caiu para 64, 68 e assim por diante. Lá nos meses anteriores, o que aconteceu, né? Ele conseguiu ter 99 centavos de lucro por cota. Então, o que ele fez? Ele distribuiu 83 e guardou um pouquinho em reserva para fazer essa distribuição um pouco mais recorrente, né? Nessa faixa dos 83 por mês. E aí, no outro mês, por conta desse fator não recorrente aqui, o que aconteceu? Ele foi lá e teve um resultado de 65 centavos, mas distribuiu 83, porque ele tinha guardado aqui uma parte desses 99. E assim ele conseguiu manter enquanto ele vendia esses CRIs e tinha esse ganho de capital, algo não recorrente, certo? Mas ele parou de fazer isso agora. Talvez ele volte a fazer. Só que como a gente teve essa queda nos dividendos, o mercado ele já olha, caraca, tá caindo dividendo, então eu vou sair desse fundo, eu vou para outro. E o preço da cota caiu em 20% aproximadamente. Mais de 20%, hoje está um pouquinho menos. Mas o mais importante é a gente fazer essa conta aqui para tentar identificar quanto que seria o dividend yield, quanto que esse fundo imobiliário ele tem potencial de pagar de dividendos de forma recorrente. E a gente vai enxergar isso da melhor forma possível por meio desse mês de setembro aqui. Ó. Por que por meio do mês de setembro? Porque a gente tem uma receita imobiliária que está fixa, tá? A gente tem uma receita com CRI que está alinhado aqui dos últimos meses como uma das menores. A gente tem o menor ganho na renda fixa e tem aqui um custo normal, despesas do fundo, imposto de renda e assim por diante. Então, quanto que o fundo tem de resultado por cota de forma previsível? 64 centavos por mês. 64 centavos por mês é o que o fundo tem de resultado por cota, certo? Então, vamos ser pessimistas. Vamos fazer uma conta aqui, vou ensinar vocês a fazer essa análise. Vamos considerar que desses 64 centavos, 4 o fundo vai, sei lá, vai perder esses 4 centavos, fazer alguma coisa, vai aumentar a despesa, não sei.
E ele vai conseguir ter um ganho de 60 centavos e distribuir esses 60 centavos por cota, já que a gente tem aqui um fundo imobiliário que distribui 100% do seu resultado aproximadamente. Então, vamos abrir aqui uma calculadora e vamos colocar aqui, ó, 60 centavos por cota é o que esse fundo consegue pagar de forma recorrente. Vamos multiplicar esse valor por 12, né? E a gente vai ver que, por cota, esse fundo imobiliário consegue pagar R$ 7,20. Se eu pego isso daqui, e sendo num cenário totalmente pessimista, tá? Pego isso daqui e divido pelo preço atual do BTAL, que está em R$ 76,79 nesse momento, a gente vai ver um dividend yield de 9,38%. Se eu considerar 64 centavos, vou pegar isso aqui, vezes 12, e vou dividir por 76,79, a gente fica naquele patamar de 10%, multiplico por 100, chega no percentual, né? A gente fica nesse patamar de 10% de dividendo. Aí você para e olha, poxa, estou olhando aqui um fundo imobiliário que tem diversos imóveis, tem diversos inquilinos, está emprestando, tem aqui o armazém graneleiro, complexo industrial de sementes, então é diversificado até no agronegócio, terminal de transbordo, centro de recebimento de grãos, armazém refrigerado e assim por diante, só contrato atípico, vencimento dos contratos lá para frente, a maioria a partir de 2031, tem revisão, ó, reajuste do aluguel agora já em fevereiro, 40%, então esse dividendo ainda deve crescer em fevereiro e março, num volume gordo. Tá na região do Brasil, que é justamente aquela região mais produtiva, que é o centro-oeste, tá? Onde tem menos intempéries e problemas climáticos, né? Então, basicamente, o que você tem aqui é um negócio diversificado, de alta qualidade, pagando 10% de dividendos, o que você não encontra em muitos fundos imobiliários, e está com o preço em relação ao patrimônio de 0,74, ou seja, 26% de desconto em relação ao quanto vale seu patrimônio. Na próxima revisão, no próximo laudo de avaliação dos fundos imobiliários, é muito provável que esses imóveis sejam valorizados. Por quê? Porque a gente tem uma menor perspectiva de juros à frente. É assim que se faz o cálculo de quanto vale um patrimônio imobiliário. A taxa de juros interfere nessa conta. Então, provavelmente, esse desconto vai aumentar ainda mais. Quando a gente tiver esse preço em relação ao patrimônio subindo e voltando para um patamar de 1, uma vez, né, você pagar efetivamente quanto vale aquele patrimônio, a gente vai voltar para um patamar de dividend yield um pouco mais normal. Que vai ser basicamente na faixa dos 7,5% de dividend yield. Então, quando a gente olha aqui de uma forma geral o BTL, a gente vê que os pagamentos estão normais, estão ok. A gente vê que tem um alto volume de dividendos sendo pago agora e que o mercado talvez já está começando a entender, né, que, poxa, esse fundo aqui está muito barato, não tem problema. Só diminuiu o dividendo porque algo não recorrente parou de acontecer e pode voltar a acontecer. Então, no pior dos cenários, nós temos aí um dividend yield de 9,37%. No cenário mediano, temos um dividend yield de 10% ao ano. Comprando um fundo imobiliário que está tudo certo por menos de 0,8 vezes o patrimônio. Num cenário ainda mais positivo, né, a gente já voltou a ver essas taxas dos títulos caindo, o fundo pode voltar a ter ganho de capital com CRI e ainda aumentar os seus dividendos novamente. Então aqui você tem o potencial de ter até mais de 10% ao ano de dividendos e ainda ter um ganho de capital. O que é isso? Você comprar a cota por R$ 76 e essa cota valorizar. Então, aqui que eu digo, a gente não tem nenhum problema de grande monta, por isso que esse fundo imobiliário, na minha visão, é aquele que tem o maior potencial de rentabilidade óbvio, ou seja, sem um risco estratosférico, né? Porque tem outros com um potencial talvez um pouco maior, talvez um pouco similar, mas com um nível de risco também grande. E aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Manda seu comentário aqui embaixo, me diz se você já investe, se você pensa em investir nesse fundo imobiliário, se você não investiria, pode colocar aqui a sua visão sobre esse fundo imobiliário, que vai ser um prazer conversar com você, quem sabe até eu respondo alguns comentários, a gente troca uma ideia sobre isso, se você tiver alguma informação adicional. Se não, só coloca aqui, se você já investe, não investe, já investiria, não investiria e se quem sabe vai investir no futuro. Se fez sentido para você esse vídeo, toque aqui embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba as notificações e avisos dos próximos vídeos. E se você quer aprender o passo a passo para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, num evento online gratuito e sem enrolação que vai começar daqui a poucos dias, toca no link aqui embaixo e segue os passos, porque a gente vai formar uma nova leva de grandes investidores sempre em alta, tá bom? Deus abençoe você, sua família, tenha um ótimo ano novo, um ótimo 2022.
2024, que a gente está entrando nesse momento, porque em 2024 eu quero te ver sempre em alta.